O amplificador operacional é importante em uma série de medidas, por exemplo, de tensão em corrente ou de sensores bem tênues que eu preciso amplificar o sinal. Eu vou amplificar esse sinal, por exemplo, para medir tensão em uma malha e eu vou levar esse sinal, por exemplo, a um conversor AD, por exemplo, um chip de conversor AD de 12 bits, de 8 bits, depende da aplicação, ou a entrada AD de um próprio microcontrolador, tá? Que tem um conversor AD também nele. Então eu vou usar meu amplificador operacional e diferentes aplicações vão exigir diferentes especificações no amplificador operacional. Por exemplo, se eu preciso de especificações em que eu preciso de instrumentação, eu vou usar um amplificador de instrumentação, por exemplo, o AMP-01, que é um amplificador muito bom, de alta precisão, altíssima precisão, ele é para instrumentação, especificamente para instrumentar sinais. Eu posso usar também um de alta precisão e de baixo ruído, que é muito bom também, que é o OP27, por exemplo, a sua família, o G da sua família, né? Que é um amplificador de alta precisão de baixo ruído. Quando eu quero aplicar altas tensões ao amplificador operacional, na alimentação dele e na entrada, eu preciso de usar altas tensões. Existem algumas famílias para isso, por exemplo, as famílias do PA88, PA100, por exemplo, são famílias que eu posso chegar a 400 volts de tensão aplicada no amplificador operacional. Tá bom? Existem diversos datasheets, diversas famílias e cada uma delas vai servir para uma aplicação específica. Por exemplo, quando eu preciso de baixo ruído, amplificador de instrumentação, alta tensão, depende da nossa aplicação. Tá? Olhando aqui o amplificador operacional que nós fizemos na última aula, vamos calcular qual que é o ganho dele. Por que é importante o ganho do amplificador operacional? Porque ele está ligado com a precisão do amplificador operacional, com a sua resposta a altas frequências e a retroalimentação de sistemas depende dele também. Tá? Vamos olhar aqui então qual que é o ganho do amplificador operacional que nós projetamos até então. Nós projetamos o amplificador e nós queremos saber o ganho dele. Então nós entramos aqui com o estágio diferencial alimentado por uma fonte de corrente, um espelho de corrente como carga. Essa é a carga dele e esse é o amplificador diferencial. E eu tenho aqui uma fonte de corrente. Para rejeição do modo comum, eu uso essa fonte de corrente. Aliás, aqui não é referência, eu provavelmente vou escolher aqui um menos VCC, depende da aplicação. Se eu quero entrar aqui com sinais de tensão, que, por exemplo, senoidais aí, ou algum sinal arbitrário, que ele também tem semiciclo positivo e tem semiciclo negativo, quando eu quero entrar com um sinal que ele pode ficar negativo, eu vou precisar alimentar com uma tensão VCC, porque eu preciso de uma tensão VBE aqui nesse transistor e uma tensão para sobrevivência da fonte de alimentação. Ela é feita de transistores precisam de tensão VCA, portanto aqui eu vou ter uma tensão mínima aí. Se for um transistor vai ter em torno de 0,2 volts, tá? Então aqui eu preciso de menos algum valor, pelo menos para eu ter esse degrau aqui de sinais, mas eu vou, por exemplo, usar um VCC de menos 12 volts aqui, por exemplo, menos 5 volts, depende da aplicação, tá? Se eu deixar na referência, eu vou trabalhar somente com sinais positivos. Olhando aqui a minha fonte de corrente, ela também é feita de transistores, tá? Mas eu vou olhar aqui o ganho do amplificador operacional primeiro. Então eu tenho um amplificador, ele é do tipo N, porque eu vou amplificar os sinais aqui. Eu vou amplificar sinais diferenciais, vou usar o amplificador do tipo N, então ele fica aqui embaixo com a carga em cima. Esse é do tipo N. A minha fonte, ela tem que fornecer, ela vai fornecer corrente para baixo. Se ela vai fornecer, ela é do tipo P, tá? Ela é do tipo P porque eu mantenho o VBE constante iguais em dois transistores para eles gerarem a mesma corrente. Agora eu vou ter uma corrente de coletor constante e eu vou olhar aqui, por exemplo. Vamos calcular qual que é o ganho desse transistor. Qual que é o ganho desse transistor? Bom, eu vou olhar aqui o ganho, eu vou colocar o ganho em vermelho. Se eu entro, aqui é 0 volts AC, eu entro com mais VID sobre 2, eu vou fazer surgir uma corrente de coletor GM que multiplica mais VID sobre 2. Aqui, do mesmo modo, eu vou ter uma tensão menos VID sobre 2, é a tensão diferencial. Aqui vou surgir menos uma corrente de menos GM vezes VID sobre 2. Esse menos pode ficar mais se eu inverter o sentido da corrente. Essa fonte de corrente vai espelhar a corrente daqui para lá
Então a minha corrente aqui é espelhada mais GM VID sobre 2, ok? Eu voltei essa corrente para cima, essa corrente para baixo que vai sair nesse nó de saída. Eu tenho aqui nesse nó de saída, então, a minha tensão de saída. Eu pego essa tensão e eu calculo o ganho com ela. Para saber essa tensão, eu pego a corrente que atravessa por aqui e eu multiplico pela impedância vista desse terminal, que é o paralelo do que eu vejo em cima, RO1, com o paralelo do que eu vejo embaixo, RO2, porque a tensão, a impedância vista daqui vai ser o paralelo dessas duas impedâncias. Vezes a soma dessas duas correntes, que vai dar mais GM vezes VID, e eu vou achar a minha tensão VO. Bom, a minha tensão VO, ela vai ser, então, a minha corrente GM vezes VID, não tenho sobre 2 aqui, que multiplica a minha resistência de saída, que vai ser RO1 em paralelo com RO2. Bom, o que eu vejo para cima? Eu vejo o RO desse transistor, então eu vejo um ROzinho de um transistor tipo P. E para baixo aqui eu vou ver o RO também, mas o RO de um transistor do tipo N. Então eu vou apagar aqui. O que eu tenho aqui é um sinal negativo, porque a corrente é puxada desse nó. A tensão é daqui para lá. Então, o meu VO ele fica então menos GM vezes VID, que multiplica o paralelo de ROP com RON. Tá? Então eu tenho ROP em paralelo com RON, que é da ordem de centenas de quiloohms, tá? Ou dezenas de quiloohms. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma tensão early. Se eu tiver uma tensão early VA para o tipo P de em torno de 100 volts, eu vou ter aqui uma resistência de saída RO é igual a VA sobre C. Vamos chutar uma corrente de coletor de 1 mA. 1 mA vai me dar um VO de 100 sobre 1 mili. 1 mili fica 1000, então é 100K. Tá? Isso para o RON. O ROP ele vai ficar 50 volts, por exemplo, imaginando a tensão Word para o tipo P de 50 volts, dividido por 1 mili de corrente, eu tenho aqui 50K. Porém, aqui esse 1 mili é de corrente de coletor CC, DC do transistor. Então aqui eu vou ter 2 mA de corrente aqui para essa fonte de corrente, tá? E com isso eu vou encontrar esses valores de resistência de saída. Para esses valores de resistência de saída, eu vou ter um ganho AV, que vai ser VO sobre VI, que vai ser menos GM, transcondutância do transistor, vezes 100K em paralelo com 50K. Eu tenho 100K paralelo com 50K em torno de 33,3K. E o meu GM para 1 mA ele vai ser 40 milisiemens. Tá? Então 40 mili vezes 33K, eu vou ter em torno, aqui o mili cancela com K, eu vou ter em torno de 1.300, 1.330, 1.333. 1.300 de ganho de tensão para o meu circuito dessa maneira, operando com 2 mA, e nós vamos discutir. Operando com 2 mA eu vou ter 40 milisiemens de GM, já que o meu GM é igual a IC sobre VT, a tensão térmica é 25 mV, IC de 1 mA vai me dar 40 mili de GM, tá? Vai me dar um ganho de em torno de 1.300. Então é um bom ganho, é um ganho interessante. Porém, vamos dar uma olhada aqui no meu circuito. Vamos começar a colocar algumas especificações aqui. As nossas especificações vão nos fazer drenar os circuitos que nós precisamos para resolver cada um de nossos problemas. Então, vamos colocar algumas especificações aqui. Se o datasheet tem especificações, nós também vamos ter as nossas. As especificações dos nossos vamos colocar algumas especificações. Para o amplificador operacional, nós queremos um ganho da ordem de aproximadamente 1 milhão.
Tá? E nós queremos também, para o nosso amplificador operacional, nós queremos que é uma especificação de projeto, resistência de entrada mínima aí de 50 kΩ, tá? 50 kΩ de resistência de entrada mínima, e esse vai ser o nosso conjunto de especificações. Tá? Por que eu quero 50 kΩ de uma alta impedância de entrada? O amplificador operacional, ele tem então um VO que funciona assim. Ele vai ser o ganho de malha aberta vezes V mais menos V menos. Então, quanto maior o meu ganho de malha aberta, mais o meu amplificador operacional vai estar próximo da idealidade. Porém, eu preciso com que a resistência de entrada RIN diferencial do terminal mais para o terminal menos, essa resistência de entrada, seja uma resistência de entrada alta, para que ele possa atuar como voltímetro. Se eu quero medir a tensão, eu preciso atuar como voltímetro, e para atuar como um voltímetro em um circuito, eu preciso ter uma tensão, uma resistência de entrada alta, senão eu vou influenciar na corrente I que passa no meu sistema, que deve ser igual à corrente que passava antes de nós plugarmos o voltímetro. Então a resistência de entrada alta serve muito bem para os sensores de tensão em que eu tenho um sinal tênue e eu preciso amplificá-lo. Preciso medir essa tensão e fornecer essa tensão na saída. Então ele se parece como um voltímetro da sua entrada, mas da sua saída ele se parece com uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão, ela vai ter uma resistência de saída baixa. Então a resistência de saída baixa, a gente imagina que seja baixa do nosso amplificador operacional, para que ele consiga fornecer corrente, mesmo que eu plugar cargas aqui de baixa resistência, ok? De baixa impedância. Se eu plugar uma baixa impedância, não vou alterar o meu circuito. Se eu tenho um circuito e que ele não pode se alterar, mesmo quando eu plugo uma baixa impedância, significa que a impedância dele já é muito baixa. Tá? Então a impedância de saída deve ser baixa para o meu circuito não alterar o seu ganho, nem o que ele faz com uma baixa impedância conectada em sua saída. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar como especificação 50 kΩ. 50 kΩ, uma especificação para o nosso amplificador operacional, daqui em diante, daqui para frente, vamos dar 50 kΩ. Vamos olhar para o nosso transistor. Então nós temos aqui um circuito com um ganho razoável, em que nós temos 1.300 de ganho aproximadamente. Qual a resistência qual a resistência de entrada do nosso estágio? Nós fizemos aqui um estágio e ele vai ter uma certa resistência de entrada do terminal positivo para o terminal negativo. Qual é essa resistência de entrada? Vamos calcular essa resistência de entrada para que nós saibamos se nós estamos atingindo as nossas especificações. Então nós temos um conjunto de especificações. Qual que é a resistência de entrada RIN para o nosso circuito? Nós fizemos um circuito aqui, e o nosso circuito ele é o seguinte, ele tem como carga um espelho de corrente, que, diga-se de passagem, eu posso ter esquecido de conectar aqui a base no meu outro circuito. Eu tenho como carga um espelho de corrente e vou ter aqui o amplificador diferencial na entrada do meu circuito para dar o ganho diferencial. Então esse é o nosso circuito em que eu tenho aqui uma fonte de corrente. A minha fonte de corrente é feita de transistores. Por enquanto eu vou colocar como uma fonte de corrente da seguinte maneira. Vou colocar aqui NPN para que ele possa fornecer corrente. Ele vai ser NPN, vai ser ligado aqui o terminal de baixa impedância, alta impedância na saída para uma fonte de corrente. Vou ter aqui o meu circuito e vou calcular qual que é a resistência de entrada. Bom, a resistência de entrada ela pode ser calculada daqui para cá, que é a resistência de entrada que nós estamos esperando. A resistência de entrada para um ganho diferencial, tá? A resistência de entrada diferencial. A resistência de entrada diferencial vai ser o que eu vejo. Se eu colocar, por exemplo, uma fonte de corrente aqui, ver qual corrente ela drena. Mas antes de colocar essa fonte de corrente, vamos tentar calcular analiticamente, olhando aqui para o nosso circuito. Então eu vou ter, por exemplo, o que a corrente de base enxerga é RP daqui
para cá. Então daqui para cá eu tenho um RP, que é o que a corrente de base enxerga, certo? Se nós olharmos aqui o nosso modelo do tipo π, nós vamos ver que a corrente de base ela enxerga uma RP, tá? A corrente IB. Já no modelo T, nós podemos enxergar que o que a corrente de emissor enxerga é um αRM, ok? Então eu enxergo aqui a corrente de base enxerga um RP e daqui para cá eu teria um αRM, porque eu estou olhando do emissor. Porém, o que parece para a minha corrente de base que sai aqui é que eu saí de uma RP. Então aqui eu enxergo uma RP também, porque eu estou olhando da corrente de base para corrente de base. Essa corrente de base, então, daqui para cá, vai enxergar uma impedância total de 2RP. RP insere com RP. Eu passo um RP, insere com outro RP. Ele é αRM, mas ele vira RP para essa corrente aqui IB. Para ela, ele é um RP. Então eu enxergo 2 RP de resistência de entrada, Rin. Então meu Rin vai ser 2RP. Porém, RP ele não é uma resistência alta, ele é uma resistência baixa. Então, se eu analisar aqui a minha resistência RP, ele é relativamente baixo. Vamos olhar aqui o cálculo de RP. Então, Rin é igual a 2RP. Vamos olhar o RP. O RP ele é em torno de beta vezes Rm. O que é Rm? Rm é 1 sobre Gm, Gm é IC sobre Vt. Então, eu vou ter aqui que o meu Rin é da ordem de 2,5 kΩ para 1 mA de corrente, ok? Então, se aqui eu tenho 2 mA, vai virar 1 mA de coletor, eu tenho um RP máximo de 2,5K, o que nos dá um Rin de 5 kΩ, que é muito baixo para eletrônica. Então, vamos melhorar o meu Rin. Eu não posso aumentar o beta do transistor, porque ele é parâmetro de construção. Eu não posso aumentar o Vt, porque a tensão térmica depende somente da temperatura. A única coisa que eu posso alterar aqui é a minha corrente de coletor. Se eu tenho algum parâmetro aqui de projeto, ele é corrente de coletor, que é entre parênteses parâmetro de projeto, porque muitas das vezes vai da necessidade do meu circuito. Aqui eu tenho um pró de aumentar a corrente de coletor, tenho um pró de abaixar a corrente de coletor. Vamos analisar por que nós podemos abaixar a corrente de coletor. Então, nós vamos abaixar a corrente de coletor aqui para conseguir aumentar minha resistência RP. Então, em vez de se eu utilizar como corrente coletora aqui, em vez de eu usar 2 mA, eu usar 200 microampere aqui, qual vai ser o efeito disso? Bom, o primeiro efeito que eu vejo é usando 100 microampere aqui, então a corrente de coletor aqui para cada transistor vai ser de 100 microampere. Primeiro efeito que eu vejo, eu diminuo 10 vezes o divisor. E se eu diminuir o dividendo em 10 vezes, eu aumento em 10 vezes aqui a minha resistência. Para uma corrente de 100 microamperes de coletor, eu vou ter uma resistência RP se eu diminuir 10 vezes aqui, eu diminuo 10 vezes a divisão, eu aumento 10 vezes o meu RP. Ele vai passar de 2,5 para 25 kΩ, o que nos dá uma resistência de entrada Rin de 50 kΩ, que é o parâmetro de projeto da nossa especificação. Então, se está dentro da especificação, esse é o mínimo que atende a nossa especificação, nós vamos continuar com ele, ok? Vamos continuar com 50 kΩ de resistência de entrada. Isso impactou o nosso GM, tá? O nosso GM, se nós olharmos aqui o nosso GM, o GM foi impactado. O GM ele é corrente de coletor por tensão térmica. Minha corrente de coletor foi para 100 microampere ou 0,1 miliampere por 25 milivolts. Eu vou ter aqui que o que era outrora 40 milisiemens vai para 4 milisiemens. Então eu dividi por 10 vezes aqui o meu GM, e essa divisão do GM por 10 pode impactar o meu ganho. Meu ganho meu ganho de tensão AV ele era menos GM vezes ROP em paralelo com RON. Se eu diminuo o meu GM, eu deveria diminuir 10 vezes o meu ganho.
Porém, o que aconteceu com o RO? O meu RO ele também vai mudar, porque o RO está em função da minha corrente de coletor. Então, lembrando que o RO, o meu ROzinho N ou ROzinho P, então o meu ROzinho N, ele é VA, tensão Word por corrente de coletor. Se a minha corrente de coletor é 10 vezes menor, ele é 10 vezes maior. Então, se a minha uma tensão Word de 100 volts, eu vou ter 1 mega ohm de resistência de saída do amplificador operacional, que é uma alta resistência, altíssima resistência. Então eu vou ter aqui também um ROP. Se nós olharmos, pessoal, essas resistências são muito altas. Então ROP vai ser a tensão Word do tipo P sobre a corrente de coletor. Ela vai se tornar 500 kΩ. 500 kΩ. Então esse é o que acontece, é o resultado, o impacto positivo também do aumento da diminuição da minha corrente de coletor. Se eu diminuo a corrente de coletor para 100 microampere, o que acontece é que eu diminuindo essa corrente de coletor, eu vou aumentar significativamente o nosso R1, resistência de saída, e eu vou aumentar a resistência de entrada. Por esse motivo é bom. Bom, vamos olhar agora como eu faço para aumentar o ganho. O meu ganho de tensão AV, ele ainda não está no convencional. O meu ganho de tensão AV, ele ainda não está na ordem de 1 milhão. Nós temos um bom ganho desse estágio, que é cerca de 1.300, porém, nós não temos um ganho maior do que isso. Vamos aumentar o ganho do nosso estágio, produzir um estágio de ganho maior. Já obtivemos 50 km, agora vamos aumentar o ganho. Para aumentar o ganho de tensão do nosso circuito, o que eu vou fazer vai ser cascatear a minha fonte de tensão e cascatear o meu amplificador diferencial. Então, como que eu cascateio aqui a minha fonte de tensão e o meu amplificador diferencial? A minha fonte de corrente é cascateada colocando-se mais transistores aqui. Eu vou usar mais transistores aqui na minha fonte de corrente para cascateá-la aqui. Então eu vou cascatear e agora minha fonte de corrente ela é dupla. Eu uso 2 pares de transistores e aqui eu vou ter agora o meu amplificador diferencial, que mais uma vez ele não é como antigamente. Eu vou cascateá-lo. Então ele mudou e agora ele está cascateado. Eu vou colocar ele em cascata. 2 transistores aqui em cascata por lado do amplificador diferencial. Então eu vou colocar 2 transistores em cascata e assim eu vou aumentar o meu ganho, tá? Por que eu aumento o meu ganho quando eu coloco 2 transistores em cascata? Aumento o meu ganho porque aumenta a minha corrente, a minha resistência de saída. Lembrando, o ganho de tensão, ele é tensão de saída vezes a corrente de saída. A tensão de saída ela é VO sobre VI, mas a tensão de saída é resistência de saída vezes a corrente que a atravessa. Eu divido isso por VI para fazer VO sobre VI. Então, a resistência de saída eu posso aumentá-la. Quando eu não posso aumentar aqui, por exemplo, a minha corrente de saída, porque ela é proporcional a GM. Eu não consigo aumentar o meu GM de outra maneira, né? Circuitalmente eu não aumento o meu GM, digamos assim. Eu não consigo aumentar meu GM, o que eu vou aumentar vai ser RO. A única coisa nessa equação que eu consigo aumentar é a resistência de saída. Então vamos aumentar a resistência vista por aqui. A resistência de saída do nosso circuito é a resistência vista daqui para baixo. Para aumentar a resistência de saída, obviamente, eu vou ver aqui a minha tensão de um coletor de um transistor. Então eu imagino que esse transistor é do tipo N, do tipo P, tá? E aqui esse transistor vai enxergar dele para cima uma alta resistência também, provavelmente RO. Então aqui eu já imagino que é o coletor de um transistor também, para agir aqui como uma fonte de corrente daqui para baixo, tá? No meu outro lado do circuito, eu também vou ter eu tenho que enxergar uma alta resistência, então o único terminal para isso é o coletor, provavelmente o meu emissor vai ser aqui, e daqui para baixo eu também tenho que enxergar uma alta resistência, para que a resistência vista por aqui seja beta ROzinho desse transistor, tá? Nós vamos ter aqui, esse é um amplificador diferencial, ele é do tipo, transistores do tipo N, e para cascatear algo que vai aumentar o meu ganho, esse
também tem que ser do tipo N, tá? Aqui é uma fonte de corrente. Para ela fornecer uma corrente para baixo, eu vou precisar que ela seja do tipo P. Aqui a cascata dela também é do tipo P, e eu passo um terminal de baixa impedância para fazer com que a fonte de corrente funcione. Então eu também vou colocar aqui um outro terminal de baixa impedância, e a alta impedância vai ficar aqui desse terminal, que é onde eu vou tirar a minha fonte de corrente, a minha corrente, tá? É a carga. Então a minha o meu amplificador diferencial, ele vai ter aqui uma tensão VDD ou VCC para coletor, e eu vou ter uma tensão aqui menos VCC ou menos VEE por estar no emissor. Eu vou entrar aqui com a minha tensão diferencial daqui para cá, e esses transistores funcionam, certo? São uma fonte de corrente, preciso de uma certa tensão para eles, mínima de 0,2, mínima de tensão para eles funcionarem, mas eles funcionam, é uma fonte de corrente, aqui também funciona. Eu vou ter a aplicação de VD mais VD menos VD aqui, e esses transistores ainda não funcionam do jeito que eles foram desenhados. Para que eles funcionem, eu vou ter uma tensão de polarização sobre eles, sobre a base deles. Então uma tensão de polarização precisa ser aplicada para que eles drenem corrente. Então para isso eu aplico uma tensão de polarização e vou começar a olhar melhor para esse circuito. Eu tenho a cascata de uma fonte de corrente, que aumenta a resistência, e a cascata da fonte do meu amplificador diferencial. Olhando daqui para cima, o que aconteceu com a tensão aqui na saída? Eu olho daqui para cá, eu enxergo o RO desse transistor. Então é um RO de um transistor do tipo P. Aqui eu enxergo do coletor, sempre eu enxergo do coletor de um bipolar, beta RO, quando a resistência vista pelo seu emissor ela é alta. A resistência vista aqui por emissor é alta, porque é a resistência do coletor de um transistor. Então aqui eu enxergo beta RO, ROzinho do tipo P, e o beta também. Para baixo, o que eu vou enxergar? Bom, aqui embaixo eu tenho um coletor de um transistor. Se eu tenho o coletor de um transistor, eu vou enxergar aqui um RO de um transistor, um RO do tipo N. E aqui eu enxergo, daqui para cá, eu vou enxergar o coletor de um transistor, e como saída aqui no emissor eu enxergo o coletor de outro transistor. Então aqui o que eu enxergo vai ser beta RO, um RO do tipo N. Então o que eu enxergo aqui do paralelo aqui em cima com o paralelo com o que está para baixo vai ser beta ROP com beta RON. O meu ganho de tensão AV agora vai ser maior. O meu ganho de tensão AV, ele vai ser o seguinte, ele vai ser menos GM vezes beta ROzão 1 em paralelo com o RON, que ele vai ficar RO2 em paralelo com RO1, e vai ficar aqui o RO1 é beta ROP, o RO2 é beta RON. Então eu tenho aqui um ganho de tensão aumentado. Lembrando, o meu GM caiu para 4 milisiemens. Nós vamos levar isso em conta agora, já que a nossa fonte de corrente aqui é 200 microamperes. O meu AV de tensão vai ser então menos 4 milisiemens, que multiplica beta. Se o meu beta é 100, eu vou ter aqui então, notem, aqui eu fiz algo interessante. Olhem só, qual vai ser a impedância total vista por aqui? Eu vou ter um beta de 100 vezes um ROP, que nós calculamos 500 kΩ, em paralelo com um beta de 100, que multiplica a resistência de saída, tá, do coletor do tipo N, que ela me deu 1 mega. Então eu tenho aqui 1 mega vezes 100 de resistência. 1 mega vezes 100 de resistência, tá? E aqui meio mega vezes 100 de resistência. Isso é da ordem de 100 mega ohms. E aqui eu tenho 50 mega ohms. São resistências muito grandes. Vamos olhar agora se essas resistências realmente significam algo real. E elas não significam algo real, porque quando eu estou em um transistor, eu tenho algumas correntes de fuga, imperfeições no látice do cristal, que vão fazer com que hajam algumas correntes de fuga aqui,
que elas são da ordem de pouquíssimos amperes. O que eu tenho aqui, pessoal, para uma impedância de 100 megaohms, o que daria U é igual a R vezes I para ela? U de tensão vezes I. Tá? Se eu estimo aqui uma queda de 1 volt, o que passaria por uma corrente, por uma resistência de 100 megaohms, seria o que para dar 1 volt? Seria em torno de 1 dividido por 10. Aqui, quilo vai ser 10 a terceira, mega vai ser 10 a sexta, mais 2 aqui dele, 10 a oitava, tá? 10 a primeira, segunda, mais 10 a sexta, 10 a oitava. Então, eu tenho aqui algo da ordem de 10 nanoampere, tá? 10 nanoampere, tá? Se 10 a 9 é nano, aqui eu tenho 10 sobre 10 a 9, então vai dar aqui 10 nanoampere, tá? 10 nanoampere já está na ordem de grandeza da corrente de fuga que eu tenho nos transistores. Então eu tenho uma certa corrente de fuga por imperfeições no cristal do transistor. Eu não posso ter um látice que eu tenho ali todos os átomos bonitinho e eu vou crescer. Então as imperfeições no cristal que eu cresci do meu transistor, vou crescer com algumas imperfeições. As imperfeições vão me dar uma corrente de fuga, tá? Então essa corrente de fuga, IL, ela já está na ordem aqui de poucos nanoamperes. Então essa resistência, se eu já tenho uma corrente de fuga que atravessa o transistor, não importa o que aconteça, se eu já tenho uma corrente de fuga que está atravessando o transistor, eu não posso fazer com que essas impedâncias sejam na ordem de efetivamente 50 ou 100 megaohms. Já são impedâncias que nós não conseguimos encontrar no transistor, tá? Porém, nós vamos fazer o cálculo para essas impedâncias, mesmo com 50, 100 megaohms, e ver qual que é o ganho obtido por elas. Então, o meu ganho AV agora, que ele não vai ser isso de fato, mas nós vamos olhar, vai ser em torno de 33 megaohms vezes 4 mili, tá? Meu mili corta com mega, que vai me dar cá, 4 vezes 33... 4 vezes 33 dá em torno de 130, 133 aqui no caso, em torno de 133 aproximadamente, K, 133 mil de ganho, 133K de ganho, tá? Então nós temos agora em torno de 133K de ganho, que não é o ganho real por conta dessas impedâncias. Porém, nós já conseguimos ter uma noção com esse cálculo que o ganho desse circuito vai ser muito alto, por conta do cascateamento de transistores e o cascateamento de transistores aqui no amplificador diferencial também. Isso aumenta a minha impedância de saída, que faz com que o meu ganho de tensão seja maior, mesmo para um mesmo GM.